Imagine estar diante de algo que não pode ser tocado, visto ou explicado. Um mistério que desafia a lógica e faz a mente girar como um peão desgovernado. Pois é, tem coisa nesse mundo que a gente simplesmente não entende, mas sente. E sentir, meu amigo, às vezes vale muito mais do que ver. O invisível sempre esteve ali, dançando na borda da realidade, feito sombra, brincando com a luz. Algumas pessoas chamam de destino, outras de acaso, e há quem aposte que é só loucura. Mas e se for algo maior? Algo que mexe os pauzinhos nos bastidores da existência, costura histórias e sopra ventos na direção que ninguém esperava. A verdade é que muita coisa que parece impossível só está esperando a gente abrir os olhos do coração. Quando menos se espera, o impensável acontece, o sonho toma forma e o abstrato se torna tão concreto quanto o chão debaixo dos pés. E olha, não é mágica nem truque de ilusão. É simplesmente o universo respondendo àquele chamado silencioso que a gente nem sabia que tinha feito. Então, o que será que existe além do que a gente vê? Será que o invisível está só brincando com a nossa percepção ou nos guiando para algo maior? De qualquer forma, uma coisa é certa. Quem se entrega ao desconhecido, mais cedo ou mais tarde, acaba vendo o impossível se tornar realidade. E quando menos se espera, lá está ele. O impossível acontecendo bem diante dos olhos. Parece um detalhe, um acaso, um pequeno desvio na lógica. Mas se olhar direito, é muito mais que isso. É como se o universo desse uma piscadinha para quem soube enxergar além da superfície. Tem dias que a gente sente essa força guiando os passos, como uma brisa que empurra na direção certa, mesmo sem entender o motivo. Às vezes é uma coincidência tão absurda que só pode ter um significado maior. Outras vezes é aquela intuição que sussurra no ouvido sem explicação racional, mas certeira como flecha no alvo. O invisível. Tem dessas, atua nos bastidores da vida, costura encontros, abre portas e desenha caminhos que ninguém teria imaginado. Quem já teve um daqueles momentos em que tudo se encaixa como um quebra-cabeça misterioso, sabe do que estou falando. Não dá para provar, não dá para medir, só dá para sentir. Então, no fim das contas, talvez o segredo seja esse: soltar as redeias, confiar no que não se vê e permitir que o improvável se torne parte da jornada. Porque quando menos se espera, o impossível já está ali, tomando forma, pronto para mudar tudo. E tem aqueles momentos que parecem um empurrãozinho do destino. Uma palavra dita na hora certa, uma pessoa que aparece do nada e muda tudo, um caminho que se abre quando parecia não haver saída. Coincidência? Sorte? Ou será que o invisível já estava tramando tudo nos bastidores? Cada vez que isso acontece, fica difícil não pensar que existe algo maior. Um fio invisível costurando histórias, conectando vidas e guiando passos sem que a gente perceba. É como se o impossível estivesse só esperando a gente se dar conta da sua existência para finalmente se mostrar. E aí, quando menos se espera, a prova chega, uma reviravolta inesperada, um sonho que parecia distante, mas acontece do jeito. Mais improvável, uma resposta que surge como mágica depois de tanto tempo sem esperança. Tudo muda, tudo se transforma. E o impossível? Bom, ele não era tão impossível assim. Talvez seja isso, abrir os olhos para o invisível, confiar no que não pode ser explicado e deixar o improvável tomar forma. Porque no final das contas, a realidade pode ser muito mais mágica do que se imagina, e quando se dá esse salto no escuro, algo extraordinário acontece. A percepção muda e o impossível começa a aparecer. Inevitável. Porque o que antes era apenas um pensamento perdido no meio da lógica, agora tem peso, tem forma, tem vida própria. A verdade é que tem um universo inteiro acontecendo debaixo do nosso nariz, feito um palco onde as cortinas só se abrem para quem se permite enxergar.
As conexões invisíveis, os caminhos que se cruzam sem aviso, aquela sensação de estar no lugar certo na hora certa, tudo isso faz parte de um enigma maior, um jogo que talvez nunca consigamos desvendar por completo. Mas será que precisa mesmo de explicação? Nem tudo que é real precisa ser provado, e nem tudo que é impossível continuará sendo impossível amanhã. E aí vem a pergunta que não quer calar. Até onde vai a capacidade humana de acreditar no que não pode ver? O invisível está por toda parte, tecendo a realidade em silêncio, esperando apenas um olhar mais curioso, um coração mais aberto, uma mente disposta a se entregar ao que está além das certezas. Porque, no fim das contas, o impossível sempre esteve ali, só esperando para ser visto, e assim o invisível segue costurando encontros, transformando incertezas em certezas e soprando possibilidades no ouvido de quem está atento. Não, é sempre que dá para perceber, mas quando acontece é impossível ignorar. A sensação é quase como pegar carona em uma corrente de vento que leva direto ao lugar onde tudo faz sentido. De repente, aquela dúvida que parecia eterna se dissolve, como gelo ao sol. Aquela ideia que parecia absurda ganha forma, encontra caminho e se torna real. E quem um dia achou que o impossível era só um conceito distante, agora vê o impensável acontecer bem diante dos olhos. Talvez seja isso, confiar naquilo que não pode ser tocado, abrir espaço para o que parece improvável e se entregar ao mistério que faz o mundo girar. Porque, no fim das contas, o invisível nunca esteve tão presente. E se parar para pensar, talvez o impossível sempre tenha sido inevitável. E assim, o mistério continua, flutuando entre o que se sabe e o que se sente. O invisível dança ao redor, insinuando-se em pequenas coincidências, intuições certeiras e naqueles momentos em que tudo parece se alinhar como se houvesse um roteiro secreto guiando a vida. Mas, e se não for só acaso? E se, por trás das cortinas da realidade, houver uma força moldando cada reviravolta, cada encontro inesperado, cada passo que parecia perdido, mas, no fim, levava exatamente ao lugar certo? A verdade é que nem tudo precisa de explicação para existir. Às vezes basta acreditar. O impossível não é uma barreira, mas um convite para enxergar além do óbvio, porque, no fundo, quem se rende ao invisível acaba descobrindo que o inimaginável sempre esteve ali, só esperando para acontecer. Às vezes, tudo parece um grande quebra-cabeça espalhado sobre a mesa, pedaços desconexos, sem sentido aparente, esperando para se encaixar. A vida tem dessas, uma sucessão de eventos que, no momento, parecem aleatórios, mas que mais tarde revelam uma conexão surpreendente. O invisível age assim, costurando os pontos antes que a gente perceba que há um desenho maior sendo formado. Tem horas que a razão tenta dominar, exigindo explicações, lógica, provas concretas. Mas é só soltar um pouco as amarras do pensamento. Lógico que se percebe algo maior, como um fio de energia pulsando sob a superfície de cada acontecimento. Coincidências se transformam em sinais, encontros inesperados ganham significado, e de repente, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. O problema é que a mente humana gosta de controlar tudo, prever os passos, definir os rumos. Mas o invisível não se prende a regras. Ele escapa por entre os dedos, brinca com possibilidades e desafia certezas. Quando menos se espera, uma escolha aparentemente insignificante muda toda a trajetória. Uma ideia descartada volta com força. Uma oportunidade surge do nada e redefine o caminho. E quem se permite enxergar além, percebe que a realidade é muito mais fluida do que se imagina. O impossível, muitas vezes, é só uma questão de perspectiva. Algo grandioso pode estar acontecendo agora, neste exato instante, mesmo que ainda não seja visível. O que hoje parece improvável,
amanhã pode ser um fato incontestável. Afinal, não são raros os casos em que a intuição se mostrou mais precisa do que qualquer raciocínio lógico. Então, se tudo estiver parecendo incerto, confuso ou sem sentido, talvez seja só o invisível se reorganizando nos bastidores, movendo peças e preparando o terreno para aquilo que está por vir. Porque, no fim das contas, acreditar no impossível é só o primeiro passo para vê-lo acontecer. E quem observa atentamente percebe que a vida é cheia de pequenas peças, encaixando-se sem alarde, formando um quadro que só faz sentido depois que tudo já aconteceu. É como se existisse um fio invisível, conectando os momentos, alinhando os passos e desenhando histórias muito antes de serem vividas. O curioso é que quanto mais se tenta controlar o rumo das coisas, mais elas escapam das mãos e tomam um caminho próprio. Como se houvesse uma lógica maior, um plano secreto que trabalha em silêncio, guiando sem que a gente perceba. Tem horas em que tudo parece um grande caos, mas de repente, lá está a resposta que faltava, surgindo do nada, encaixando-se com perfeição, como se já estivesse escrita antes mesmo de ser pensada. E se parar para refletir, todas as grandes mudanças começam assim, com um detalhe pequeno, uma escolha inesperada, uma reviravolta que parecia impossível. Mas quando se olha para trás, percebe-se que tudo sempre esteve alinhado de um jeito inexplicável, como se o invisível estivesse soprando caminhos, organizando os encontros e moldando o futuro de forma sutil. Então, talvez o segredo seja soltar as amarras, permitir-se confiar no que não pode ser visto e deixar que o impossível tome forma. Porque, no fim das contas, a vida tem uma maneira mágica de fazer tudo se encaixar, mesmo quando parece que não há lógica alguma. E quem se entrega ao mistério acaba descobrindo que o invisível nunca foi tão real. E quem se entrega ao mistério logo percebe que há algo poderoso acontecendo nos bastidores da existência. Um movimento silencioso, uma dança invisível, que costura destinos, conecta histórias e desenha cenários antes mesmo de serem vividos. É aquela sensação inexplicável de que algo está prestes a acontecer. Aquela intuição que insiste sem razão aparente, aquela sequência de eventos que, ao serem vistos separadamente, parecem casuais, mas juntos revelam uma lógica oculta. E quando finalmente tudo se encaixa, a pergunta inevitável surge: será que o impossível já estava escrito, apenas esperando para ser percebido? Tem momentos em que a vida dá sinais, pequenas pistas espalhadas pelo caminho, como se alguém nos soprasse segredos que só fazem sentido mais tarde. Pode ser um encontro inesperado, uma palavra que chega na hora certa, uma ideia que surge do nada e transforma tudo. O invisível age assim, suavemente, sem alarde, mas com força suficiente para mudar tudo num piscar de olhos. E não há uma fórmula para decifrar esse enigma. Não se trata de entender, mas de sentir, porque, no fim das contas, quem aprende a escutar o que não pode ser explicado, acaba enxergando o que parecia impossível. E talvez, só talvez, o segredo seja esse: confiar no que não pode ser visto e se permitir viver aquilo que parecia apenas um sonho distante. Porque quando menos se espera, o invisível revela sua magia e o impossível simplesmente acontece. Vida tem um jeito curioso de se desenrolar. Não importa o quanto tentemos prever, planejar ou controlar, sempre há algo inesperado à espreita, pronto para mudar tudo. E talvez essa seja a graça de tudo. O invisível, esse mistério que trabalha nos bastidores, nunca deixa de surpreender. Quantas vezes já aconteceu de um simples desvio no caminho transformar completamente um dia? Ou uma escolha aparentemente pequena ter consequências gigantescas lá na frente?
O tempo todo, o impossível se manifesta em detalhes sutis, esperando apenas um olhar atento para ser percebido. E o mais interessante é que essa força não se preocupa com lógica, regras ou previsões. Ela simplesmente age, se manifesta, cria reviravoltas e nos leva por caminhos inesperados. Às vezes é um encontro, uma ideia, uma coincidência tão absurda que não pode ser ignorada. Quando se percebe, o impossível já está ali, tomando forma, como se sempre tivesse sido parte do plano. O mundo é cheio desses momentos, dessas pequenas peças invisíveis se encaixando sem que a gente perceba. E quem aprende a confiar no inesperado acaba descobrindo que a vida não segue um roteiro rígido. Ela se reinventa a cada instante com surpresas que desafiam qualquer lógica, porque no final, talvez o impossível nunca tenha sido tão impossível assim. Talvez ele sempre tenha sido parte do caminho, esperando apenas o momento certo para se revelar. E quem se rende a esse mistério acaba descobrindo que o invisível sempre esteve guiando cada passo. E assim, o mistério do invisível continua, se desenrolando sem pressa, sem regras fixas, apenas deixando suas marcas sutis ao longo do caminho. É aquela sincronia perfeita entre eventos que, à primeira vista, não parecem conectados, mas que, no final das contas, mostram-se parte de um grande plano. Tem momentos em que tudo parece desordenado, confuso, sem sentido. A mente busca lógica, tenta encaixar as peças e criar um mapa previsível do futuro. Mas é justamente quando se solta essa necessidade de controle que o impossível se manifesta, como uma onda que de repente muda de direção e leva a um lugar completamente inesperado. O mais curioso de tudo isso é que o invisível não pede permissão para agir. Ele simplesmente acontece. Se infiltra nos acontecimentos do dia a dia, naquelas escolhas que pareciam insignificantes, nos encontros que mudam rumos, nas palavras que chegam na hora certa. Um passo em falso pode ser, na verdade, um ajuste preciso na trajetória. Um erro pode ser uma porta aberta para algo maior, e o que parecia o fim de tudo pode ser só o início de uma nova possibilidade. A vida sempre encontrou maneiras de surpreender. Basta olhar para trás e perceber como tantas coisas que pareciam impossíveis hoje fazem parte da realidade. E quem aprende a confiar no invisível começa a entender que o impossível, na verdade, é só uma questão de tempo. Porque o mistério nunca deixa de agir. Ele apenas espera o momento certo para revelar o que já estava escrito. E quando esse momento chega, tudo muda para sempre, e assim o invisível continua tecendo sua trama nos bastidores da realidade, desafiando qualquer tentativa de compreensão total. O tempo todo, ele nos rodeia, nos momentos de dúvida, nas escolhas inesperadas, nas coincidências tão absurdas que chegam a arrepiar. Às vezes, basta um instante de atenção para perceber que algo maior está em ação. É aquele pressentimento inexplicável, aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. E como num passe de mágica, as coisas começam a se alinhar de uma forma que desafia qualquer explicação lógica. O curioso é que muitas das maiores transformações começam assim, discretas, quase imperceptíveis, apenas um detalhe no meio da rotina. Mas ao olhar para trás, percebe-se que foram exatamente esses momentos que mudaram tudo. O invisível já estava lá, conduzindo, empurrando na direção certa, preparando o terreno para o impossível acontecer. E quem aprende a se entregar a essa força percebe algo essencial. Não é preciso entender tudo para viver plenamente. Às vezes, confiar no que não pode ser visto é suficiente para permitir que o impossível tome forma, porque o mistério nunca deixa de existir. Ele apenas espera o olhar certo para se revelar. E o invisível continua sua dança silenciosa,
brincando com a lógica, desafiando certezas e empurrando histórias para direções inesperadas. Quem já se entregou a esse mistério sabe que ele se manifesta nos detalhes, num olhar trocado na hora certa, num encontro aparentemente aleatório, numa ideia que surge como um estalo e muda tudo de repente. O impossível nunca se impõe com força. Ele chega sutilmente, como um vento leve que aos poucos transforma a paisagem, como um fio solto que, ao ser puxado, revela toda uma nova trama. E quem presta atenção percebe que a vida nunca é completamente estática. Ela pulsa, se reorganiza, cria novas possibilidades quando menos se espera. Quantas vezes alguém esteve prestes a desistir e, no instante seguinte, uma solução inesperada apareceu? Ou um sonho que parecia distante ganhou forma sem explicação lógica? O invisível tem dessas. Ele planta sementes sem aviso, deixa rastros que só fazem sentido mais tarde e, de repente, o impossível não é mais tão impossível assim. Talvez a chave para entender tudo isso não esteja em buscar respostas absolutas, mas em permitir que o mistério aconteça. Soltar a necessidade de controle, confiar no que parece incerto e dar espaço para o improvável. Porque, no fim das contas, a realidade sempre dá um jeito de nos surpreender, e quando menos se espera, aquilo que parecia inalcançável já está ali, pronto para se tornar parte da história. O impossível sempre esteve à espreita, só precisava de um olhar curioso para ser percebido. A vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Às vezes tudo parece fora de lugar, sem lógica, sem rumo definido. Mas, de repente, algo acontece, um detalhe mínimo que muda tudo, uma reviravolta inesperada, uma peça que, sem aviso, encaixa-se perfeitamente no quebra-cabeça. O invisível está sempre ali, movendo-se silenciosamente, desenhando caminhos que só enxergamos depois que a poeira baixa. É a intuição que sussurra no ouvido sem motivo aparente, o encontro inesperado que transforma destinos, a coincidência tão absurda que faz até o mais cético se perguntar se há algo maior por trás de tudo isso. Talvez o impossível seja apenas uma barreira criada pela mente, uma forma de limitar o que pode ou não acontecer. Porque quando menos se espera, algo que parecia inacreditável se torna realidade, e a pergunta que surge é: será que sempre esteve destinado a acontecer? A grande sacada é entender que nem tudo precisa de explicação. Há forças que não podem ser vistas, mas que de alguma forma são sentidas. Há caminhos que só se revelam para quem se permite seguir sem certezas absolutas. E há momentos em que o impossível acontece não porque desafiou a lógica, mas porque nunca foi impossível de verdade. Então, que tal soltar as rédeas, confiar no invisível e deixar que ele revele o que há além daquilo que podemos ver? Porque, no final das contas, o impossível nada mais é do que o próximo passo esperando para ser dado. O mistério do invisível nunca deixa de agir. Ele costura histórias, conecta vidas e transforma o improvável em realidade. Talvez nunca seja possível entendê-lo por completo, mas quem aprende a confiar no desconhecido descobre que o impossível sempre esteve ali, apenas esperando para se tornar parte da jornada. No fim, talvez o segredo seja esse: não tentar decifrar tudo, mas se permitir sentir. Porque quando menos se espera, aquilo que parecia inalcançável já está acontecendo. E quando isso acontece, tudo muda para sempre.